Muito bem, hoje é um dia maravilhoso. De verdade, de coração, eu tenho como muita gente fala, né? Eu tenho esse coração que é um pouco paizão, assim. Eu gosto demais de abraçar, de amar as pessoas, de me dedicar às pessoas. E hoje eu adoraria vir aqui e pregar uma mensagem, sabe assim, para afagar o seu coração. Eu adoraria pregar uma mensagem de carinho, de amor, de esperança. De verdade, hoje é um dia, último dia do ano, daqui a pouquinho é um novo ano que começa. Então, eu adoraria também te dar uma mensagem de esperança, que te gerasse muita alegria. Mas eu quero te dizer uma coisa: pregar é uma missão muito difícil. Pregar a palavra não é uma coisa fácil. E por que não é fácil? Porque se eu fosse apenas dar uma palestra sobre qualquer assunto, por exemplo, vou dar uma palestra sobre finanças. Amanhã começa a conferência de vida plena aqui, então vão ter algumas palestras, vão ter alguns profissionais falando sobre aquela área. Por exemplo, nós vamos ter um médico nutrólogo falando sobre saúde durante essa próxima semana. Mas se eu estou apenas fazendo uma palestra, o meu compromisso aqui é só com você que está ouvindo. Mas se eu estou pregando a palavra, aí o meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é diante de Deus. Você está entendendo? Então, existe um temor no coração de todo pregador sincero de pregar aquilo que é a vontade de Deus para o seu povo agora. E eu venho buscando essa vontade de Deus a respeito dessa mensagem de hoje há algum tempo. E você está me ouvindo bem? Quem está aí atrás está me ouvindo bem? Muito bem. Está me ouvindo bem, Cícero? E eu realmente fiquei em conflito sobre essa mensagem muitas e muitas vezes, durante as últimas semanas. Senhor, é isso mesmo, o Senhor tem certeza? Senhor, isso é uma mensagem para o culto da virada. Eu queria pregar uma mensagem assim, mais legal, mais animadora. Eu queria pregar uma mensagem assim, que deixasse as pessoas mais alegres. Mas o Pai ama demais vocês. Porque eu estou pregando uma mensagem, eu vou começar agora a pregar uma mensagem contra tudo o que eu planejaria fazer numa noite como essa. Mas que a palavra hoje seja a espada do Espírito e não a espada do pregador. A palavra do Espírito. Então eu quero te convidar a orar. Eu preciso me ouvir um pouquinho melhor. Eu estou sentindo o som baixo aí na igreja, do meu microfone. Aí, na frente. Mas eu quero te convidar a orar comigo agora, amém? Senhor, eu quero pedir ao Senhor agora que seja a Tua palavra a espada do Espírito nessa noite, que não seja a espada do pregador. Supra, Senhor, as necessidades causadas pelas minhas deficiências, pelo poder do Teu Espírito. E eu te peço que o Teu Espírito se mova, que o Teu Espírito venha agir em cada coração. Ajuda-nos a compreender, discernir, entender, receber amplamente a Tua palavra, plenamente a Tua palavra. Nós declaramos que os nossos corações estão abertos. Nós declaramos que nós queremos viver a mais perfeita vontade do Senhor para a Tua glória. Em o nome de Jesus. Amém. Amém?
E o título da mensagem que eu vou começar a pregar agora é Destruindo as Pontes da Perdição. E deixa eu te explicar o que é isso. Nós que nascemos de novo, que entregamos a nossa vida a Jesus. O que aconteceu no reino do Espírito é que nós saímos da perdição e viemos para o reino de Deus. Correto? Então, a Bíblia diz que antes éramos trevas, mas agora somos. Nós éramos filhos da desobediência, mas agora não mais. A Bíblia fala que as práticas antes de Cristo, a Bíblia chama as práticas de outrora. Qual é o problema? O problema é que muitas pessoas, quando saem de lá e vêm para o reino, eles não quebram as pontes. Eles deixam a possibilidade aberta de visitar a velha vida, de visitar o velho eu, de visitar as velhas práticas. E eu quero te dizer, a Bíblia é bem clara. Se você quer viver a vida de Deus, você precisa destruir as pontes da perdição. Não há possibilidade de voltar lá, nem para uma visita sequer. Eu não posso voltar lá. Então eu começo lendo com você um texto e depois nós vamos fazer a exposição de um outro texto. Vai ser quase que um sermão expositivo de um único texto. Mas eu quero começar lendo com você Romanos 11, 22, que diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Ai, 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 pastor, o senhor já começa com um texto desse. Olha bem, doutra sorte, também tu serás cortado. Cortado de quê? Deixa eu te explicar o que o contexto está falando. É cortado da vida de Deus, cortado do relacionamento com Deus, cortado da possibilidade de ter a vida de Deus passando dentro de você. Assim como os ramos de Israel foram cortados por sua incredulidade para que nós, os gentios, fôssemos enxertados. O Senhor está falando, tu também serás cortado se não permanecer na bondade de Deus. Esse texto mostra duas realidades: a severidade de Deus para com quem? Para com os que caíram. Mas para contigo, bondade. Fala comigo, para comigo, bondade. Então eu começo dizendo que Deus tem bondade, tem sido bom conosco em todo o tempo, e Deus tem bondade para você. Mas nós é quem precisamos escolher permanecer nessa bondade. Porque se nós escolhermos sair dessa bondade, nós seremos cortados. E tem sido pregado um evangelho, um tipo de evangelho onde parece que Deus precisa de nós. Deus não precisa de nós. Deus não tem carência afetiva, Deus não tem rejeição. Deus não precisa de nós. Então eu quero te dizer que algumas não, muitas pessoas criaram uma espécie de caricatura de um Deus de plástico, que tem um tipo de amor manco, que aceita qualquer coisa. O amor de Deus não aceita qualquer coisa. Esse tipo de Deus de plástico, caricato, que as pessoas criaram em suas mentes, é um tipo de Deus sem valores, sem princípios, com um tipo de amor bonzinho, mais parecido com o amor da vovó. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Esse Deus caricato que as pessoas criaram, ele não é o Deus do dilúvio que destruiu a terra. Ele não é o Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, e muito menos o Deus do juízo final. O Deus da palavra, o Deus que é amor, também é justiça. E nós precisamos considerar a bondade, sim,
mas a severidade. Nós precisamos entender que existe o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Eu já esperava nessa noite ouvir poucos amém e poucos glória a Deus. Então nós vamos fazer uma exposição de um texto que é Filipenses capítulo 3, a partir do verso 13. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Repita comigo, faço. Faço o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Primeira coisa, fala comigo, esquecendo-me. Deixa eu te falar uma coisa, você não enche a sua casa de retratos daquilo que você quer esquecer. Acorda a pessoa do seu lado. Fala com ele, fica acordado, senão o pastor vai te chamar pelo nome. Fala comigo, esquecendo-me. Você não enche a casa de retrato daqueles que você quer esquecer, ou enche? Então por que você é cheio de retrato do pecado? Que é isso, pastor? O que o senhor está falando? Eu estou falando que nós falamos que queremos parar de pecar um pecado, mas a gente fica sempre olhando aquele tipo de pecado. Por exemplo, eu não quero me envolver com adultério, mas eu vejo um monte de imagem na internet. Eu não quero a minha mente poluída, mas eu vivo em ambientes que poluem minha mente. Eu quero a minha mente santa e pura, mas eu vivo em ambientes que tocam aquelas músicas com aquelas letras maravilhosas, né? Que mantém minha mente tudo menos santa e pura. Então, como que eu vou poder esquecer as coisas que para trás ficam, se diante de mim eu coloco memórias daquelas coisas constantemente? Alguém aí? Amém. Então eu te faço uma pergunta, o que eu preciso deixar para trás? Leia isso para mim em voz alta. Sabe que esquecendo-me das coisas que para trás fica, para prosseguir para o alvo, eu te pergunto, o que você precisa deixar para trás? Sendo bem prático, durante a minha vida eu tenho tomado muitas decisões práticas, de deixar muitas coisas para trás, de deixar muitas práticas para trás, de deixar até pessoas para trás. Existem algumas pessoas que eu tive que deixar para trás na minha vida. Existem alguns ambientes que eu tive que deixar para trás na minha vida. Existem alguns tipos de reuniões que eu tive que deixar para trás na minha vida, porque elas eram como fotos. Deixa eu te explicar. O apóstolo Tiago escreveu assim, ninguém ao ser tentado diga por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Antes cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa atrai e seduz. E a cobiça, uma vez concebida, dá à luz o pecado uma vez consumado gera morte. Todos nós somos tentados, todos nós cometemos pecado a partir da cobiça. Então nós não podemos aceitar colocar diante de nós aquilo que desperta a nossa cobiça. Eu quero te fazer uma pergunta, como você se sentiria se eu colocasse um homem de sunga aqui agora? Como você se sentiria se eu colocasse uma mulher de biquíni aqui agora? Como você se sentiria? Você ia ficar escandalizado? Se as ministras de louvor estivessem ministrando louvor de biquíni, você ia ficar escandalizado? Ia. Se o ministro de louvor estivesse ministrando louvor de sunga, você ia ficar escandalizado? Por quê? Sabe por que você ia ficar escandalizado? Por causa de uma mentalidade religiosa. Que é isso, pastor? O senhor está falando então que pode usar sunga? Não, estou falando não.
Eu estou falando que a mentalidade religiosa diz para nós que isso aqui é uma igreja, e porque aqui é uma igreja, eu não devo usar sunga. Mas eu quero te dizer, aqui não é uma igreja, você é a igreja. E aquilo que você não puder fazer aqui em cima, você não pode fazer em lugar nenhum. Então acorda! Eu preciso quebrar as pontes do passado. Quais ações práticas você deve ter? Próxima coisa que eu vou colocar para você que Paulo falou: avançando para as que estão diante de mim. Para as que diante de mim estão. Fala comigo: avançando para as que diante de mim estão. Veja bem, aqui é uma avenida, Avenida Silas Munguba. Eu posso pegar a Avenida Silas Munguba e seguir sentido Parangaba. E então o Castelão vai estar para trás e Parangaba para frente. Ou eu posso pegar a Silas Munguba sentido Castelão. Então o Castelão vai estar para frente e Parangaba para trás. Quando Paulo fala avançando para as coisas que estão diante de mim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, deixa eu te falar uma coisa: as coisas que vão estar diante de você dependem do seu destino. Como eu disse, se o destino é Castelão, eu sei que daqui para lá eu vou passar por um monte de coisa aqui. Eu vou passar pelo puro açaí, depois pelo que açaí. Você já viu que eu gosto de açaí, que eu sei onde tem toda loja de açaí. O que vai estar diante de você depende do seu destino. Qual é o seu destino? Quando Paulo fala avançando-me para as coisas que diante de mim estão, ele sabia para onde ele estava indo. Ele estava correndo uma carreira e ele sabia qual era o destino e ele sabia o que vinha pela frente. Eu quero te fazer uma pergunta: o que precisa voltar a avançar na sua vida com Deus? Deixa eu te falar. Existe uma regrinha da hermenêutica bíblica, a lei da interpretação bíblica, que diz o seguinte: a primeira vez que um nome aparece na Bíblia, o verbo ligado àquele nome fala muito a respeito daquela pessoa. Então, por exemplo, uma ideia bem primária sobre Deus é que Deus é o Criador, correto? Deus é o Criador. Então, a primeira vez que o nome Deus aparece na Bíblia, o verbo ligado a ele é criar. Então, Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Fala comigo: criou. Deus é o Criador. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, a primeira vez que o Espírito de Deus é mencionado na Bíblia, sabe qual é o verbo que está ligado a ele? Mover. Então, Gênesis começa assim, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia. Essa é uma característica do Espírito de Deus. O Espírito de Deus se move. E nós não podemos estar andando no Espírito parados. A Bíblia não diz: parai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. A Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque o Espírito não para, o Espírito se move. Quando Ezequiel teve a visão do trono, o trono de Deus era móvel. Tinha na sua base aquelas rodas cheias de olhos por dentro e por fora. O Espírito de Deus se move. Porque o Evangelho não é um teatro nem um cinema. O Evangelho é uma corrida, é uma carreira. Lembra o que Paulo falou perto do fim da sua vida? Eu combati o bom, completei a carreira e guardei a fé. Então, o escritor de Hebreus diz que nós deveríamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e correr.
Então você não pode ter uma vida verdadeiramente com Deus se você não avançar. Fala comigo, avançar. Avançar. O Espírito de Deus está se movendo, Ele continua se movendo, não existe vida de Deus parada, você precisa avançar. E eu volto a perguntar, o que precisa voltar a avançar na sua vida com Deus? Eu tenho uma lista grande da minha vida. A minha vida de oração precisa avançar, a minha vida de jejum precisa avançar, a minha vida de conhecimento da palavra precisa avançar, a minha vida de evangelismo precisa avançar, a minha vida de curar os enfermos precisa avançar, a minha vida de amor precisa avançar. Eu preciso amar mais, me dedicar mais. Eu estou falando de mim, porque quando eu olho para a minha vida e comparo a minha vida com a vida dos apóstolos, eu tenho vergonha. Próxima frase, leia comigo, por favor. Prossigo para o alvo, para o prêmio. Que prêmio? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem uma história que eu gosto muito, que está em um livro que eu li, de um homem chamado Matt Emmons. E o Matt Emmons foi um dos maiores atiradores nos Estados Unidos. E ele já ganhou muitos e muitos prêmios e muitas medalhas como atirador. Mas ele estava em Atenas em 2004 e ele era o favorito. E ele veio, claro, ganhando ouro, sempre sendo o favorito. Então, em Atenas em 2004, ele estava a um tiro do ouro duplo. Ele era um fenômeno. Então, chegou a hora do tiro. Então, ele pegou a arma, mirou bem, respirou, prendeu a respiração, puxou o gatilho. Pau! Um tiro perfeito que acertou no meio do meizinho do alvo. E isso fez com que Matt Emmons, que estava a um tiro do ouro, saísse do primeiro lugar e caísse para o 8º lugar. Que é isso, pastor? O senhor acabou de falar que ele acertou o meio do meizinho do alvo. Pois é, ele saiu do primeiro para o 8º lugar. É o que acontece quando você dá um tiro perfeito no alvo errado. De alguma maneira, Matt Emmons, aquele maior atirador, ele mirou perfeitamente e atirou perfeitamente no lugar que ele tinha mirado, mas ele não percebeu que ele tinha mirado no alvo do lado. Ele mirou no alvo do outro atirador e perdeu as Olimpíadas. E eu tenho visto um monte de cristãos acertando em cheio no alvo errado. Muitos estão acertando perfeitamente um alvo errado. Não estão prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu acho que foi Aristóteles que disse, não ajunteis tesouro na terra. Não, foi Einstein, mas ajuntem tesouro no céu, onde a traça não come, ferrugem não corrói, ladrão não rouba. Foi Aristóteles ou Einstein? Foi quem? Ah, foi Jesus, é mesmo, foi Jesus, olha o que disse. Tem pessoas acertando perfeitamente no alvo errado. Filipenses 3,17, continuando o texto, Paulo diz, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então fala isso comigo, observai os que andam segundo o modelo. Irmãos, nos últimos meses eu estou muito confrontado pela palavra de Deus. A minha vida está muito diferente do que deveria ser, de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho coisas demais que eu não precisava ter. Eu tenho mais do que 10 camisas.
Quem precisa de mais do que 10 camisas? Eu dedico tempo demais a mim mesmo. Eu dedico tempo demais à minha família. Eu dedico pouco tempo ao Senhor e ao que o Senhor está fazendo na terra. Talvez você diga, pastor, o senhor está doido, o senhor é o pastor, olha para a igreja que o senhor começou há tão pouco tempo e tal, tantas igrejas que o senhor dá cobertura e que o senhor apoia, e o senhor é pastor de tantos pastores. Isso tudo é blá, 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 gente. Não é isso a questão. A vida com Deus não é sobre ontem, é sobre hoje, sobre amanhã. Não é sobre o que um dia fizemos, é sobre o que fazemos. Se eu estou contando as histórias do ontem, é porque eu não tive como prosseguir. Porque quem está prosseguindo tem todo dia a história do hoje. E quando nós observamos, repita isso comigo de novo, observai os que andam segundo o modelo. Olha para o modelo de Jesus. Jesus estava sendo seguido, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, seguido por uma multidão. Ele olha para trás para a multidão e fala assim, é o seguinte, vocês estão me seguindo? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Isso mesmo, eu durmo no chão. Eu não tenho nem em casa, né? Eu durmo no chão. Vocês querem me seguir mesmo? O apóstolo Paulo, que escreveu isso aqui, viveu uma vida dedicada ao Senhor, onde só dos judeus ele recebeu açoite 5 vezes. 5 quarentenas de açoite, menos 1, como ele diz. Sofrendo naufrágios, em fome muitas vezes, em jejuns muitas vezes. Esse tipo de vida, sabe que os apóstolos de Jesus, todos morreram pela causa do Evangelho. O apóstolo João, que não foi assassinado, o único que não foi assassinado, foi torturado mais do que todos os outros. Mas todos os outros morreram assassinados pela causa do Evangelho. Eles não morreram em suas mansões, dando rolê nos seus carrões. Eles morreram assassinados, decapitados, crucificados, queimados vivos em fogueiras. Meu Deus! E a palavra de Deus está falando, olha para o modelo deles, o versículo que nós acabamos de ler, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha o modelo que os apóstolos deixaram, olha o modelo que Jesus deixou de um tipo de evangelho que é focado na eternidade, não na terra. Um tipo de evangelho que tem tudo a ver com a eternidade e não com a vida dessa terra. Eu já falei que hoje eu adoraria pregar uma mensagem para afagar a sua alma já, né? Próximo versículo. Estamos lendo um texto só, Filipenses 3, né? Acabamos de ler o 7, agora vamos ler o 8. Olha lá. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Espera lá. Paulo teve uma revelação tão gloriosa de Cristo Jesus. Eu te digo, nós devemos muitas vezes cair de joelho com a nossa boca no chão e clamar por essa revelação de Cristo Jesus. Que para muitos de nós, Cristo Jesus é uma historinha como a historinha de Papai Noel. Paulo teve tamanha revelação, e ele falou o tamanho do conhecimento, e ele descreveu dessa forma, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa da sublimidade desse conhecimento, ele considerou tudo como perda. Fala, tudo. Tudo. Fala, tudo. Tudo. Ele considerou tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Agora olha como ele continua dizendo, por amor do qual perdi
todas as coisas e as considero como refúgio. Duas coisas para te falar. Ele não falou por amor do qual eu tenho disposição de perder todas as coisas. Porque essa é a boca do crente, né? Se Deus me pedir, eu dou. Se Deus falar comigo, eu faço. Não entendeu que Deus já falou, que já está escrito. Então não é por amor do qual eu tenho disposição de perder, é por amor do qual perdi. Quando Cristo me comprou, Ele comprou a mim tudo que eu tenho. Eu e tudo que eu tenho pertence a Ele. Eu não sou dono de nada, nem da minha vida, tudo é dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas aí Ele fala, eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Sabe o que é refúgio? Aquilo que você jogou fora, lixo, esterco. Tudo vale nada, porque eu conheci a Cristo. Muito bem. Versículo 18. Pois muitos andam entre nós. Vamos ler em voz alta? Vamos? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Vamos ler? O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vou colocar algumas frases para você desse texto. Inimigos da cruz de Cristo. Fala isso comigo. Inimigos da cruz de Cristo. Tá. Qual é o destino dos inimigos da cruz de Cristo? Está no texto. Destino é a perdição. Qual é o destino dos inimigos da cruz de Cristo? A perdição. Qual é o Deus dos inimigos da cruz de Cristo? O Deus é o ventre. É o que o texto diz. O que é isso, o Deus é o ventre? O ventre, querido, é o eu. É para mim. O meu tempo é dedicado para mim, para o meu ventre. A minha vida é vivida para mim, o meu ventre. O que eu faço é para mim. E eu vou te falar uma coisa. Nessas semanas aí, nessas últimas 4 semanas, enquanto eu estava preparando essa palavra, lutando contra essa palavra, falando, Senhor, essa palavra tem que ser outro dia, hoje não. Essa realidade me encontrou. E eu sinceramente fiz uma pergunta, Senhor, será que eu sou um pastor inimigo da cruz de Cristo? Porque quando o texto diz que o Deus deles é o ventre, eu tenho que assumir uma coisa. Eu tenho gastado tempo demais comigo mesmo. Eu sei que ninguém mais aqui tem, mas eu tenho. É muito tempo para mim mesmo. É muito tempo para pagar as minhas contas. É muito tempo para conquistar as minhas coisas, para comprar aquilo que eu quero. É muito tempo. É muito tempo fazendo o que eu quero fazer. É muito tempo decidindo fazer o que eu quero fazer. É muito tempo. É muito tempo vivido para mim mesmo, e não para Deus, e não para os outros. Você está me entendendo? O Deus deles é o ventre. Olha isso. A glória está na infâmia, ou seja, naquilo do que deviam se envergonhar. Práticas que se tornaram comuns e as pessoas até se gloriam, mas que à luz da palavra são uma vergonha. Tem surgido há muito tempo um pensamento muito radical na minha cabeça. É radical demais, eu sei, mas tem surgido esse pensamento na minha cabeça muitas vezes, que é o seguinte:
Se Jesus não faria, não faça não. Se você parar para pensar sobre isso, isso é tão radical. É tão radical, porque eu vou te falar uma coisa. Jesus não faria 90% das coisas que eu faço. Talvez 95% das coisas que eu faço no meu dia, Jesus não faria. Tá. Por que que a glória deles está nas coisas das quais eles deveriam se envergonhar? Sabe por quê? O próprio texto responde, depois da vírgula, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Agora, eu sei que aqui não tem ninguém assim, que só se preocupa com as coisas terrenas. Não é verdade? Ninguém aqui só se preocupa com as coisas terrenas. É ou não é verdade? De quem está falando o texto? Você ainda se lembra? Dos inimigos da cruz de Cristo, cujo destino é a perdição. É disso que está falando o texto. E o texto está falando que eles se gloriam no que deveriam se envergonhar, porque só pensam nas coisas terrenas. Acorda a pessoa perto de você, por favor. Fala, o pastor mandou te acordar, senão ele vai chamar você pelo nome. O pastor está falando sério, fala com ele aí. Mexe com ele aí, o pastor está falando sério. Ele vai te chamar pelo nome. Põe para mim lá de novo esse último slide aí, por favor, querido. Leia para mim em voz alta. Visto que só se preocupam com coisas terrenas. Vai. Sabe o que parece que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está fazendo um retrato falado meu. Se o Paulo fosse lá na Polícia Civil, falasse essas coisas lá, aquela pessoa que faz desenho lá, retrato, ele ia pintar eu. Só se preocupa com as coisas terrenas, a sua glória está naquilo que devia se envergonhar, o seu Deus é o vento. Pronto, é o Gilson. Você acha que eu estou brincando, mas eu estou falando sério. Como é que muda isso, pastor? Dá para mudar? Dá. Se Deus não acreditasse na nossa transformação, Ele não nos dava uma palavra. Sempre que o Senhor quis transformar o povo, o que Ele fez foi dar ao povo uma palavra. E é por isso que eu estou aqui pregando para você o que eu estou pregando para mim há umas 4 semanas. É isso mesmo, Senhor? Senhor, se eu tenho certeza, é isso mesmo. Então tá, então vamos ver. Cabe a exposição do texto. Romanos 12, 1 e 2. Vamos ler em voz alta, por favor? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala comigo assim, meu corpo é um sacrifício. Fala de novo, sacrifício. Eu vou pôr essa frase para você aqui, ó. Sacrifício não tem escolhas ou vontades, ele apenas queima. Leia isso aí comigo. Só deixa queimar. Como vocês sabem, amanhã nós estamos começando um jejum de 7 dias. Então, hoje à noite eu faço minha última refeição até sábado que vem à noite. De hoje à noite até sábado que vem à noite, só água mineral, minha companheira. Sabe como está a minha carne? Minha carne está tipo... Minha carne está dizendo, não faça isso, não faça isso. O que você quer, carne? Picanha, mal passada, com gordura em volta, com batata frita, Coca-Cola, brigadeiro, sorvete, torta de maçã com sorvete de creme. É isso que eu quero, Senhor. Mas sacrifício não tem escolhas ou vontades, ele apenas queima.
E o conselho da palavra é oferecer o seu corpo por sacrifício. E a Bíblia diz que oferecer o seu corpo por sacrifício é culto racional. Então, culto sem sacrifício é irracional. Pode falar isso comigo? É irracional você querer prestar a Deus qualquer tipo de culto onde não há sacrifício. Não há culto sem sacrifício. E o sacrifício que o Senhor nos pede é o sacrifício do seu próprio corpo, da sua carne. Oferecei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a única forma de você não se conformar com este mundo. Deixa eu te explicar conformar. Eu tenho aqui uma jarra de água. Quando você olha para a água que está na jarra, olha que interessante. A água tem forma de jarra, sim ou não? Mas quando eu despejo essa água na taça, agora de repente a água tem forma de taça. A água se conforma, ela toma a forma do recipiente. Eu quero te dizer uma coisa, o ser humano também é assim. Você pode dizer, não, eu sou autêntico, eu tenho identidade, eu só sou igual a mim mesmo. Negativo, você se veste igual todo mundo se veste perto de você. Você tem o cabelo que você viu em alguém e achou legal. Se você fizer uma pequena viagem comigo para o Oriente Médio, você vai se sentir um ET, porque lá ninguém se veste igual a gente. Não se comporta igual a gente. Eu lembro que no meu 3º ou 4º dia na Índia, eu estava querendo segurar a cabeça das pessoas, porque você está conversando com o indiano lá, e eles estão todo o tempo assim com a cabeça. E eu tinha vontade de falar, ah! Para de mexer essa cabeça. Porque eles se vestem diferente de nós, eles falam diferente de nós, eles gesticulam diferente de nós. Eles têm um comportamento diferente de nós, porque eles são iguais àquilo, o que eles veem, aquilo que eles olham, aquilo que eles contemplam, aquilo que você vê, aquilo que você contempla, é o que molda a maneira que você vive. E aqui então está o segredo. Nos tornamos semelhantes ao que contemplamos. Repete isso comigo, por favor. Agora, eu quero ler 3 textos com você, e aí nós vamos encerrar essa mensagem. O primeiro texto é Êxodo 34, versículos 34 e 35. Diz assim, porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Então, Moisés, você sabe que nós estamos falando aqui agora de um jejum que nós vamos começar amanhã de 7 dias. Moisés já jejuou 80 dias, ininterruptamente, 80. Ele subiu no monte, jejuou 40 dias, desceu do monte, chegou lá, viu o povo prevaricando, voltou, subiu de novo mais 40 dias, 80 dias jejuando. Mas Moisés passava tanto tempo contemplando o Senhor e ouvindo o Senhor, que o rosto de Moisés se tornava semelhante à glória que ele contemplava. Agora, interessante que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa esse texto para nos falar uma verdade muito profunda. Olha o que diz 2 Coríntios 3, versos 7 e 8, diz assim, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que Paulo está falando é que se o ministério lá que Moisés
falou que foi a lei, onde o Espírito não habitava no homem, foi revestido de glória. Paulo está falando, muito mais glória terá agora o ministério do Espírito, porque agora o Espírito vem habitar dentro de nós. O Evangelho não é mais uma questão de regrinhas que eu leio e releio. O Evangelho é o Espírito de Deus habitando dentro de mim e dentro de você. Agora, olha o que fala esse último texto que nós vamos ler. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então preste atenção no que eu vou falar com você. Quando nós ouvimos uma mensagem como essa, a tendência é que a gente se sinta o verme do cocô do mosquito. Certo? Às vezes dá uma tendência de falar assim, eu não presto é para nada mesmo. Bom, eu penso a mesma coisa muitas vezes. Mas isso é só a minha carne pensando, é só a minha carne falando. É só o meu raciocínio sem revelação falando. Porque existem pessoas que quando recebem uma correção, ela só foca na vara. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos saber o motivo da vara. Nós temos que apanhar e saber por que estamos apanhando. Para a gente saber o que tem que mudar. Então hoje a aplicação dessa palavra, eu realmente quero que ela nos leve a 3 coisas. A primeira coisa, são as decisões práticas de destruir as pontes. Eu não vou voltar lá. Eu não vou voltar lá. Eu não vou olhar aquilo de novo, eu não vou ouvir aquilo de novo, eu não vou falar aquilo de novo, eu não vou estar naquele lugar de novo, eu não vou encostar com aquela pessoa de novo, eu não vou voltar lá, a ponte está quebrada, não tem possibilidade de eu voltar lá. Essa é a primeira decisão de hoje. A segunda decisão de hoje é olhar para a minha própria carne e falar, você não manda mais, eu vou te jogar no altar do sacrifício. Pode preparar a carne, pode preparar. Eu gostei muito que o pastor Sabá estava pregando aqui, e ele falou assim, às vezes Deus me dá graça para consolar os desesperados, mas às vezes Deus me dá graça para desesperar os consolados. A minha carne está sentindo isso agora. Eu estou literalmente desesperando a minha carne. A minha carne, o meu corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então eu quero lhe dizer isso. A segunda coisa é se jogar no altar do sacrifício. Você quer viver o Evangelho? Eu fechei o olho para não ver quem ia falar amém. Você quer viver o Evangelho? Amém. Tá. É impossível fazê-lo sem sacrifício. Você vai ter que sacrificar, sua carne vai fazer o que não gosta, sua carne vai fazer o que não quer, porque sua carne ama jejuar, né? Orar, tudo isso, né? Tá. Pastor, me dê então na prática passos práticos de como eu jogo a minha carne no altar do sacrifício. Eu vou responder, disciplinas espirituais. Você deve ter disciplinas espirituais de oração, de leitura da palavra, de jejum, de evangelismo, todo dia. 6, 7. Terceira e última coisa. Todos nós temos a oportunidade da contemplação. Põe o último versículo de novo, por favor. 2 Coríntios 3,18. Lê devagar comigo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Preste atenção. Quando você decidir parar
ficar no seu lugar de oração, para contemplar a presença de Deus, para contemplar a bondade de Deus, para contemplar a glória do Senhor, ainda quando diz, ainda como por espelho, porque naquela época o espelho não era perfeito como hoje, a imagem era embaçada, não era certa. Nós não podemos contemplar a glória de Deus em toda a sua beleza, mas ainda que como por espelho, ou seja, ainda que não totalmente, quando nós contemplamos, nós somos transformados na imagem do Senhor. Como? Pelo Espírito. Eu quero convidar você a ter firme no seu coração que o ano de 2023 você vai ser mais dedicado em parar na presença de Deus, em gastar tempo lá. Porque você já viu que gastar tempo com as outras coisas não resolveu não, né? Gastar tempo ficando preocupado não resolveu não, né? Pois é. Amém? Agora eu quero convidar você que pode a se ajoelhar comigo e orar. Se você não consegue se ajoelhar, você pode ficar de pé, sentado. Mas se você pode se ajoelhar, eu quero te convidar a se ajoelhar comigo e orar. Destruir as pontes. Destruir as pontes da perdição. É o que nós vamos fazer no último dia desse ano. Consertar a nossa vida diante de Deus. Consertar a nossa vida diante de Deus. É o que eu quero convidar você a fazer agora. Consertar a sua vida diante de Deus. Oferecer ao Senhor arrependimento. Confissão de pecados. Aqui é uma reunião da igreja do Senhor. É esse tipo de coisa que acontece. Eu quero te dar um tempo agora para você consertar a sua vida diante de Deus. A Bíblia diz que o pai corrige o filho a quem ama. Se o Senhor deu essa palavra a mim é porque Ele tem esperança de que eu possa vivê-la. Ele sabe que eu posso vivê-la. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche
és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Senhor, eu quero com os meus irmãos, de joelho diante do Senhor, confessar diante do Senhor a nossa falha, de nos preocupar demais com as coisas deste mundo, de gastar tempo demais com o nosso ventre, te pedir perdão pela nossa pouca dedicação ao Senhor, por não ter feito tantas coisas que deveríamos ter feito. Eu quero pedir ao Senhor agora, para a glória do Teu nome. A Tua palavra diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então agora, pela fé, nós recebemos esse perdão que o Senhor nos oferece de graça e pela graça. E eu peço ao Senhor agora, Deus, nos dê agora essa fé que realmente acredita que estamos perdoados. Não apenas perdoados, estamos purificados, porque o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós tomamos posse da palavra que o Senhor nos dá com muito amor, a correção que o Senhor nos dá com amor, por acreditar que podemos viver o evangelho verdadeiro e pleno, viver todo o poder que está disponível para nós. Então agora nós tomamos posse do perdão, da justificação, para vivermos uma vida que te agrada. E nós estamos sim dispostos a quebrar as pontes, Senhor, com o passado. Nós estamos sim dispostos a avançar na vida com o Senhor, a oferecer o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e a viver para te contemplar, e que assim vivamos uma vida que te agrade, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Em uma atitude de fé, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar agora, dizendo: Senhor, obrigado pelo teu perdão, obrigado porque eu posso ser perdoado, obrigado porque eu posso viver a vida que o Senhor tem para mim, obrigado porque eu posso viver tudo que o Senhor planejou para mim. Obrigado, Senhor, pelo perdão, pela justificação, obrigado pela misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs, obrigado pela tua fidelidade que é de geração em geração, obrigado porque o Senhor não desiste de mim, obrigado porque o Senhor acredita em mim, obrigado porque o Senhor sabe que eu posso viver a tua mais perfeita vontade. Nós dedicamos a nossa vida totalmente ao Senhor. Oh, vamos levantar a nossa voz e cantar. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor, querido. Quando o Senhor nos dá uma palavra, é porque Ele acredita que nós podemos vivê-la. O Senhor acredita que você pode viver esse evangelho verdadeiro, e correr para o prêmio da soberana vocação.